Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Tudo bem, ensino médio? Como que vocês estão? Para quem não me conhece, sou o professor Joenis e vou lecionar Geografia para vocês aqui no ensino médio, tá bom? Galerinha, vamos fazer uma revisão, tá? Será 3 aulas de revisão. Vamos focar em 3 estruturas geológicas, principalmente a geologia, a geomorfologia e a climatologia. Para dar início, vamos lá na geomorfologia, que é o estudo, tá, da nossa superfície terrestre, que dá a definição da formação de relevo. Isso acontece, tá, com o resfriamento do nosso planeta, que aconteceu há bilhões de anos. Vai estar lá na tabelinha geológica, no finalzinho da aula. Também vou estar levando para vocês isso em sala de aula, mas o importante é entender os fundamentos, fazer essa revisão voltado a este conteúdo. Lembrando que relevo é o modelo da nossa superfície, tá? Do nosso planeta. Dá ali a definição em 3 parâmetros na nossa formação rochosa. Quando falamos no relevo, falamos da nossa crosta terrestre, tá? E é formada por diferentes tipos de rocha. Depois do resfriamento do nosso planeta Terra, que aconteceu há bilhões de anos atrás, aí, deu início à formação rochosa. Lembrando que lá em geologia, que vocês estudaram no 8º e no 9º ano, entenderam que a Terra era uma bola de fogo incandescente, com grandes recursos minerais, né? E também com ações químicas e físicas, gerou a nossa atmosfera, em sequência a nossa camada de ozônio, ocasionando a evaporação, causando precipitações, que é chuva, ao longo de milhões de anos na sequência, e resfriando boa parte da nossa crosta terrestre, formando o nosso relevo. Tá bom? Então lembrando que a nossa crosta terrestre, depois de resfriada, formou diferentes tipos de rocha. E é o que a gente vai estar vendo na aula de hoje. E com o estudo dessas rochas, conseguiu chegar a um parâmetro, tá? A uma idade aproximada do nosso planeta, que é de 4,5 bilhões de anos. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Que legal, né, galerinha? Só pra gente estar interagindo aí. O nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, tá? Isso com estudo através das rochas. Conseguiu chegar a essa idade pelos 3 tipos de rocha que vamos estar olhando aí, tá? Que são, na verdade, 3 tipos de rocha, 3 tipos de estruturas, que são essas principais: escudo cristalino, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Esses são os 3 tipos de formação de rocha que dá a definição de era, período geológico, tá bom? Que vocês estudaram lá no 7º, 8º e até o 9º ano. Quando falamos nessas 3 estruturas que o professor marcou aqui, deixa eu pegar uma borrachinha. Vou pegar uma borrachinha aqui, apago tudo. Vamos focar nessas 3, tá? Bacias sedimentares, escudos cristalinos e dobramentos modernos. São esses 3 tipos de formação de rocha, tá? Que dá a definição da estrutura do nosso planeta. A primeira é o escudo. São escudos cristalinos ou maciços antigos, tá? Eles representam um tipo de formação geológica, como eu falei, que aconteceu há bilhões de anos atrás, e é considerado a formação mais antiga entre todas elas, tá? Entre as 3, os escudos cristalinos é a formação rochosa que aconteceu primeiro. Como que isso acontece, galerinha? Tem 3 tipos aí, tá? Tem
ações que é a erupções vulcânicas, que dá uma definição mais recente, mas essa formação dessa cavidade, dessa crosta terrestre que dá a definição como escudos cristalinos, ela é bem maciça e é considerada a mais antiga entre todas, tá? E dá essa definição em lugares de baixa altitude. É onde que resfriou primeiro, dentro daquela ação de precipitação que resfriou a nossa superfície terrestre, tá bom? E dá a definição dos escudos cristalinos, rochas, tá? O tipo de rocha cristalina é chamada metamórficas e magmáticas. Isso eu vou estar explicando numa outra aula, a gente vai estar se aprofundando dentro deste conhecimento, ok? Então, hoje o importante é entender que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Algumas eras à frente foi formado grande formação rochosa através da resfriação do nosso planeta e ocasionou em 3 etapas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá bom? Então, a nossa formação terrestre, depois do resfriamento do nosso planeta, deu 3 formações rochosas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos, tá bom? O primeiro escudo cristalino é considerado rochas cristalinas, né? Chamado de metamórficas e magmáticas, tá? Essas rochas é considerada as mais antigas, tá? As mais antigas do nosso planeta. Então, o solo rochoso mais antigo é o escudo cristalino. Ok? Bacias sedimentares. Vamos entender aqui, ó. Bacia sedimentar. O que são bacia sedimentar? É um tipo de formação geológica também, óbvio, que vai dar uma definição de rochas. Essas rochas são formações, tá, em depressões. Professor, o que é depressão? É áreas. Vocês podem observar as 4 fotos, a de fundo e essa, que existe uma queda em todas, né? Então, a formação de relevo é uma queda, tá bom? Então, depressões são áreas de formações de relevo, aonde há milhões, há bilhões de anos atrás, com o resfriamento da queda, o resfriamento do nosso planeta, desenvolveu quedas, tá? Deixando grandes áreas de depressões. Essas áreas, boa parte, são áreas oceânicas, áreas de baixa altitude, certo? O que é uma área de baixa altitude? Áreas próximo ao nível do mar, tá? Então, importante entender que bacias sedimentares têm como base, tá, sua formação em várias camadas. Então, vocês podem observar que existe camadas e camadas, cores diferentes. Por que tem essas cores diferentes, professor? Porque naquele período, nessa formação de rocha, existia uma temperatura, uma pressão atmosférica bem diferente da outra era, tá? E muitas das vezes também era uma área onde existia grandes rios, lagos e oceanos nessa área aí. Então provavelmente o rio foi diminuindo recursos como animais, vegetais, rochas, conchas, ossos de mamíferos ou qualquer animal que contenha uma estrutura óssea, tá? Dentre outros aí. Então existia uma vida, uma biodiversidade, né, próximo a essa formação rochosa e foi se moldando ao longo dos bilhões de anos, aí, há milhares de anos, tá bom? Também pode ser considerada como uma formação geológica antiga, tá? Não é ela recente, tá? É uma formação também antiga. Então, bacias sedimentares, o nome já fala tudo. Sedimentos que vão criando uma sobre a outra, camadas em cima de camadas, tá bom? As bacias sedimentares que são bem diversificadas e têm uma ação constante de um processo de renovação. Vocês podem observar a cor em cima de cada barreira, de cada queda aqui, que existe sim uma renovação, porque é uma camada em cima da outra, tá? Isso acontece através da pressão atmosférica, temperatura, tá? Então é modificado pelo lado de fora da nossa estrutura geológica. E temos o dobramento
moderno. O que é dobramento moderno, galerinha? Vai ficar bem fácil, tá? Entender. O dobramento moderno são um tipo de formação geológica mais recente. Então podemos falar que é mais recente, mais nova do que as anteriores, do que sedimentares e cristalinos, né? Então a bacia sedimentar, ela é também considerada um tipo de solo antiga. Essa já é diferente. Como que acontece, professor, essa formação? Opa, ela é constituída basicamente de rocha magmática e sedimentar. É a junção daquelas duas lá, tá? Então ela tem magmática e sedimentares. E também foram formadas pelos movimentos das grandes placas tectônicas. Ah, professor, o que é placa tectônica? É a estabilidade entre o nosso manto, que está a uma temperatura muito alta, e a nossa crosta terrestre. Lembrando que o núcleo do nosso planeta é uma bola de recursos minerais incandescente que está se movimentando. E o que acontece com a grande alta pressão que ela exerce em cima dessa crosta terrestre, acaba movimentando essas rochas, causando a compactação, o dobramento das placas tectônicas, causando grandes cordilheiras e montanhas, tá? Então, o nosso planeta ainda está em grande mudança, as placas continuam se movimentando, causando até terremoto e tsunami. Então, lembrando que o dobramento das placas tectônicas tem um período também, e uma era, tá? Ela deu início aí lá dentro da tabela, dentro do período da era terciários, tá? A gente vai identificar isso numa próxima aula, tá? Então, podemos afirmar que o dobramento acontece dentro de uma era geológica mais recente do que as demais. O nome dobramento está associado à pressão exercida entre uma placa e a outra, tá? É a colisão de placas aí em movimentação, como se estivesse dobrando, tá? Então essa formação de relevo, ela é muito mais recente do que as demais. O legal, galerinha, que deu para entender aqui, que o relevo é sim uma estrutura da nossa crosta terrestre, formada há 4,5 bilhões de anos, que foi definida em três estruturas: escudo cristalino, bacias sedimentares e o dobramento moderno. Lembrando que o escudo cristalino é o mais antigo, ele é bem maciço, tá? Ele está representado dentro da formação geológica e ele é desenvolvido em áreas de baixa altitude, próximo ao nível do mar, certo? Dentro da sua constituição de rocha é determinada como rochas metamórficas, tá? E magmáticas, que vamos entender isso numa próxima aula. Provavelmente vocês já tiveram no ano, já entenderam um pouquinho sobre este conteúdo, certo? E o escudo cristalino também corresponde a uma formação geológica antiga. Falamos das sedimentares, né, que são uma formação de rocha geológica, aonde também tem uma grande depressão na sua formação de relevo, que são quedas, principalmente áreas oceânicas possuem bacias sedimentares, tá? São áreas que vão se moldando, vão se renovando através de grandes recursos aí, principalmente restos de animais, vegetais, rochas, conchas e ossos, tá? Lembrando que as bacias sedimentares que estão em constante processo de renovação pela grande mudança climática e também por grandes recursos, como o professor falou aí. E fechamos aí com o dobramento moderno, que são as nossas placas tectônicas que em movimentação acabam expelindo grandes vulcões, grandes estruturas geológicas que vão definir grandes montantes, tá? Como cordilheiras, grandes montanhas, que dá essa definição nas fotos que vocês podem estar observando aí embaixo. E são áreas estáveis, tá? Boa parte das formações de relevo no Brasil e no mundo é estável. Tem grandes áreas onde existem grandes placas se movimentando, mas isso é mais próximo à Ásia, onde acontece bastante tsunami, principalmente no Atlântico, tá? E no Índico acontece bastante movimentação das placas, onde causa terremoto e tsunami. Aqui temos uma tabelinha da era geológica. Quando falamos em tabela geológica, da definição do período, na verdade,
da era e período, tá? Aqui tá em inglês essa tabelinha que o professor trouxe para vocês. Opa! Só para vocês terem uma dimensão como que tá, né? Os períodos aqui, vocês podem observar que tem uma grande evolução dos dinossauros, a era do gelo, até os tempos modernos. Também temos a formação que entra lá na área de biologia, que mostra a grande evolução da vida no nosso planeta, que é muito legal. Provavelmente o nosso professor de biologia, que é um excelente professor, vai estar falando isso com vocês. Mas basicamente é um conceito só para fragmentar e fazer uma revisão referente a isso. Aqui nessa tabelinha mostra, tá bom? Uma evolução de 4,6 bilhões de anos aí, foi dividida pelo menos em grandes escalas do tempo. Vocês podem observar que não está datada, porque eu não consegui achar uma tabelinha geológica atual aí, mas eu vou trazer para vocês a grande evolução do nosso planeta, que se deve à grande formação geológica do nosso planeta. Basicamente a dinâmica é essa, tá bom? Aqui eu tenho uma outra tabela que já mostra essa evolução de era. Aqui está mais visível, mostra a era, o período, principalmente o que foi sofrendo evolução, tá? Vocês podem ver aqui na era mesozoica, que tem a famosa desculpa galerinha, tô com a boca seca de tanto falar. A grande era, onde a idade do dinossauro, onde teve a extinção dos dinossauros também, aonde teve a evolução, o primeiro recurso vivo no nosso planeta, né? Até a datada presente, né? A época mais recente, que é a civilização humana. Então, vocês podem observar que está uma tabela em milhões de anos, tá? M.A é milhões de anos, e dá uma definição mais exata. Isso vai ser trabalhado futuramente aí em sala de aula, vai ser mais fragmentado. Hoje é mais uma revisão para estar interagindo com o conteúdo referente a isso. Dúvidas vocês podem me chamar, tá bom? Referente a isso. Eu vou deixar 3 perguntinhas aqui como atividade, vocês vão estar respondendo, batendo foto do celular e postando no Classroom, para o professor fazer uma avaliação, uma diagnóstica do que vocês entendem um pouquinho sobre essa era jurássica, sobre as formações da nossa crosta terrestre, o que é placas tectônicas, basicamente um levantamento, uma sondagem só, para a aula não ficar tão maçante e enjoativa, tá bom? Agradeço a presença de todos. Façam a atividade no término da aula, que tem 20 minutinhos ainda aí, para vocês estarem executando essas questões e me enviando. Agradeço a presença de todos. Dúvidas, podem me chamar, estou à disposição de manhã, à tarde e à noite. Um abraço a todos e fiquem com Deus.